Pois bem, nesse vídeo aqui vamos tratar da criação de um microserviço especializado em obter configurações que poderão ser utilizadas por outros microserviços em uma nuvem. E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Bruno Paz. Aqui nós tratamos de programação. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho que está aí embaixo e compartilhando este vídeo. Então vamos à ideia aqui. Então eu estou criando na minha máquina, que eu estou usando aqui o Windows, uma nuvem própria para eu criar os meus microserviços. E dentro dessa nuvem própria que vai estar rodando na minha máquina, vou colocar um banco de dados e vou colocando diversos microserviços dentro dessa nuvem. Sendo que um desses serviços aqui, especificamente esse aqui, por exemplo, vai ser um microserviço especializado em obter configurações, indo numa nuvem, por exemplo, no GitHub, configurações que poderão ser utilizadas por outros microserviços, como, por exemplo, configurações de acesso ao banco de dados. Ao invés de eu ficar replicando a configuração em todos esses microserviços, eu coloco ela apenas uma única vez aqui no GitHub. Então é disso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar da criação desse cara aqui. Ó. Muito bem, aqui nós estamos no Spring Tool Suite, em que eu tenho um projeto aqui que é o que eu criei, o Config Server. E basicamente esse projeto aqui, ele só tem uma classe só, anotada com esta anotação aqui, Enable Config Server. E as dependências que a gente precisa incluir aqui para que funcione, para que ele tenha essa característica de buscar informações de um servidor de configurações, uma nuvem externa. Nós importamos aqui o Spring Cloud Config Server como uma dependência. Basicamente é isso. Como eu estou rodando em um ambiente Docker, dentro de uma nuvem, eu criei aqui a Dockfile para a gente poder gerar aquela caixinha que eu mostrei no slide anterior. Então aqui eu importo de uma imagem padrão, faço um update só para garantir que esteja tudo atualizado. E o nome do projeto que eu vou procurar dentro da pasta target do projeto e vou gerar dentro dessa imagem aqui, vou colocar lá dentro a minha aplicação, aquela minha caixinha que eu mostrei. E para que ele gere corretamente com esse nome aqui, eu tenho que vir aqui no POM e incluir um detalhe aqui que é o final name, para que a build gere o arquivo com esse nome aqui, que será utilizado pelo Dockfile, que ele vai procurar por esse nome aqui. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas como que essa aplicação sabe onde que eu vou buscar as informações lá no GitHub? Então aqui que entra o arquivo application.yelm, em que aqui que a gente indica as configurações de acesso ao Git. Então eu estou dizendo aqui que o meu serviço vai rodar nessa porta aqui, e caso não seja fornecido, ele vai rodar nessa porta padrão. Aqui é o nome da aplicação, e aqui que estão as configurações de acesso ao GitHub, em que nós vamos ter uma URL, que vai vir de algum lugar externo, que daqui a pouco a gente fala. Usuário e senha para conexão lá no GitHub, e qual é o local lá dentro do GitHub que ele deve começar a procurar as configurações. Ok, então vamos abrir lá o meu GitHub só para que vocês tenham uma noção melhor do que seria esse Delivery Configs aqui. Então aqui é o meu GitHub, aqui está a URL, Microservice Repo, que seria o repositório, e esta pasta aqui, Delivery Configs, é a mesma pasta em que eu indiquei aqui no
onde que ele deve procurar as configurações. Então vamos voltar lá. Se a gente abrir essa pasta aqui, vão ter diversas configurações que podem ser usadas pelos outros microserviços que vão estar rodando na minha nuvem. Sendo que esse nome inicial aqui é o nome, esses nomes aqui são os nomes do serviço que vão estar rodando. Por exemplo, vou abrir aqui um de teste aqui. Por exemplo, quando eu for subir o serviço aqui de estoques, por exemplo, um microserviço de estoques, as configurações de banco vão estar aqui, ó. O Postgres, né, o URL. Deixa eu pegar um outro aqui de teste aqui. Esse aqui não... por exemplo, este aqui, em que a gente coloca aqui usuário do banco, a senha de banco, qual que é a URL de conexão, driver. Então, outras configurações também vocês podem colocar aqui. Então, aquela caixinha de configurações, aquele microserviço de configurações, ele vai fornecer esse tipo de informações para os outros microserviços, em que eu vou estar centralizando todas as configurações em um único lugar. Ok, e mais um detalhe aqui. Essas informações aqui vêm de onde? Essas informações aqui, por exemplo, qual que é o URL, qual que é o usuário e senha, elas vão ser fornecidas no momento em que eu executar esse microserviço. E quem executa esse microserviço vai ser o Docker. E o Docker, eu vou usar um outro arquivo, que é o Docker Compose, em que ele vai subir diversos microserviços na nuvem, seguindo uma ordem específica. Ele é como se fosse um orquestrador de subida da nuvem, dos serviços que estão dentro dela. Então, por exemplo, enquanto esse arquivo aqui, esse arquivo aqui, o Dockerfile, ele gera a imagem, ele gera o pacote, mas ele não roda. O Docker Compose, ele vê quais são as imagens, quais são os pacotes que eu já gerei, ele vai subir uma a uma e fornecendo para cada aplicação para cada aplicação que tenha variáveis de ambiente, o Docker Compose que vai subir essa nuvem, ele vai entregar essas informações aqui, ó. E essas informações vão estar no Compose. Por exemplo, o Config Server, né, que é o serviço de configurações. Eu estou subindo aquela caixinha com esse nome Config Server. A imagem, eu estou buscando essa imagem que eu vou gerar daqui a pouco para vocês verem. E ele vai fornecer a seguinte informação quando for subir essa caixinha, que esse parâmetro aqui, ele tem esse valor aqui. E, então, esse parâmetro aqui é o que está lá no application, que é esse env server config URL aqui, URI. Então, o Docker Compose ele vai entregar para aquela caixinha que espera receber um parâmetro. E esse parâmetro a gente define aqui. Só que, como a gente versiona esse tipo de coisa, a gente versiona esse tipo de código, a gente não quer versionar o usuário e a senha. Então, o usuário e a senha eles vão estar em um arquivo aqui no meu diretório aqui local. É como se eu tivesse duas fontes para fornecer parâmetros para a aplicação. Essa fonte aqui, que é uma fonte explícita, que eu já falo aqui direto qual que é a URL, e essa outra fonte aqui eu já coloco o usuário e senha dentro de um arquivo, que por padrão a gente chama .env. Então, dentro desse arquivo .env eu vou ter essas duas variáveis aqui com seus valores. Então, vamos dar uma olhada só no diretório lá, para vocês verem como seria o arquivo. Então, aqui está o caminho, né? E eu tenho aqui o meu arquivo, em que eu vou ter aqui o usuário e a senha, que aqui eu ocultei aqui, mas aqui você coloca de forma explícita. Então, você não fornece esse tipo de informação em algum repositório em que todo mundo teria acesso. Então, na hora de executar essa caixinha, ele espera receber esses parâmetros aqui, para funcionar.
que o application YAML é como se fosse um arquivo de subida dessa caixinha. E quem vai fornecer vai ser o Compose, em que ele já tem um aqui, já está de forma explícita, e o usuário e senha vai buscar desse arquivo aqui. Só que como o Compose ele roda em um ambiente Linux, eu preciso criar uma ponte entre o Windows e o Linux, e essa ponte é criada aqui no atributo volumes, em que eu mapeio esse caminho aqui ao var www, em que vai estar rodando a minha aplicação. Para não deixar dúvidas de qual que é a diferença do gerar o pacote, você criar uma imagem e usar o Docker Compose, eu criei essa apresentação aqui que acho que vai ficar muito boa para deixar bem clara a diferença entre essas três áreas, né? Então, quando a gente roda o Maven Clean Package, o que a gente está gerando é este componente, que é esse pacote que eu estou gerando. Mas a gente abrir para ver o que tem dentro desse cara aqui, nós temos o arquivo, que é o application YAML, que está dentro do arquivo. E esse arquivo é aquele que eu mostrei para vocês, que tem aqueles parâmetros de entrada, né? Então, cada parâmetro daquele lá é como se fosse criar uns pinos de conexão, como se ele criasse uma pinagem para dentro desse meu componente aqui, para receber informações. Mas ele só criou o pino, ele não está ainda inserindo informação, só cria a pinagem. Então, sendo que, por exemplo, esse primeiro pino aqui, ele vai receber, ele tem esse nome aqui, que vai receber a informação que estiver definida nessa chave aqui. O outro pino define o usuário, e aquele terceiro parâmetro que a gente colocou dentro do arquivo, ele define aqui o password. Então, aquelas propriedades que a gente colocou dentro desse arquivo aqui, é como se criasse esses pinos aqui, em que então o resultado da geração do pacote vai ser o meu componente com esses 3 pinos que eu defini lá naquele arquivo. Mas só tem um pino lá, ninguém ainda está inserindo nenhuma informação não. E aí o segundo passo é quando eu gero a imagem. O resultado de gerar a imagem, que a gente usa o Docker Builder, ele vai pegar esse meu pacote e jogar dentro de uma máquina virtual, dentro de um servidor. Mas o servidor está desligado, ele está só pronto para alguém chamar ele. E aí quando eu executo o Compose, que tem aqueles parâmetros que realmente insere as informações aqui, quando for rodar o Docker Compose, quando der um up nele, aí sim, o Compose que vai inserir as informações nesses pinos que eu coloquei aqui no meu componente. Então, vai inserir qual que é a URL, o usuário e a senha. Então, resumindo, o Maven Clean Package, eu vou gerar esse pacote aqui, e quem define quantos pinos vai ter o meu pacote é aquele arquivo application.yaml. E aí depois eu rodo o image, né? Vou gerar a imagem, que aí eu vou colocar esse meu pacote aqui dentro de um servidor capaz de executar esse pacote. E aí quando eu subo a minha aplicação usando o Docker Compose, aí sim eu estou ligando essa máquina aqui e ao mesmo tempo fornecendo informações para os meus pinos aqui, para que esse componente funcione corretamente no seu startup. Então, bora gerar a build aí, vamos começar a colocar isso para rodar. Então, o primeiro passo é, se eu preciso gerar uma imagem que representa como se fosse um Linux lá dentro com uma aplicação instalada dentro dela, a primeira coisa que eu preciso fazer é gerar o jar. Porque quando eu for rodar isso aqui, para gerar a imagem, ele já espera ter um jar dentro desse diretório aqui. Então, eu venho aqui estou aqui no projeto, vou rodar a build. Você vem em Run Configurations, Clean Package. Eu quero gerar o pacote. Vamos aguardar gerar. Beleza, eu já tenho aqui o pacote gerado aqui nesse diretório aqui. Está gerado aqui, ó.
Então o próximo passo agora é gerar uma imagem que vai ter um Linux com essa versão aqui e com o arquivo config server dentro dele, para que depois a gente manda o Docker Compose subir esse cara aí. Então vamos agora gerar uma imagem. Beleza, com o Windows PowerShell, nós vamos lá para o diretório lá onde tem lá o Dockerfile para poder gerar uma imagem. Eu preciso antes subir o Docker na minha máquina aqui. Vamos aguardar ele subir. O Docker, inclusive, vocês instalam no Windows. Tem que ser o Windows Pro para ele funcionar direitinho. Tem esse detalhe aí, não pode ser acho que é o Windows Home, acho que não pode ser esse, tem que ser o Windows Pro. Beleza, ele subiu. Então deixa eu ver aqui, Docker Images. Deixa eu ver quais imagens eu tenho aqui. Eu já tenho uma aqui que eu vou excluir para recriar de novo. Então Docker RMI. Vamos arrancar esse cara aqui para gerar de novo aqui. Docker Images. Deixa eu pular aqui na verdade. Conflito must be forced. Pronto, deletei aqui. Docker Docker Images. Beleza, agora só tem a do Postgres. Então vamos gerar a imagem, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou ler esse arquivo aqui. Esse cara aqui vai gerar uma imagem para mim, contendo a minha aplicação dentro dela, e eu vou dar uma tag, um nome para ela, com este nome aqui que eu coloquei no Compose, para ele buscar a imagem. Com esse nome aqui, ó. DSCPath, plantando futuro config server. Então bora lá gerar essa imagem. Vamos só listar aqui o que eu tenho no diretório, só para ter certeza. Então tem aqui meu gerador de imagens, esse aqui, e depois eu vou subir a minha máquina usando Compose. Então vamos gerar aqui Docker build -file config server .docker file, tagueado com esse nome que eu dei aqui, que é DSCPath, que são as iniciais do meu nome. E o nome que eu dei aqui, que é Plantando Futuro. Aqui, deixa eu ver se ele gerou aqui, Docker Images. Gerou, perfeito. Então, agora eu vou, como eu estou aqui no diretório aqui do servidor do meu projeto, né? Aqui eu vou agora subir o Compose usando esse arquivo aqui, que é por padrão ele procura por esse nome aí, Docker Compose Up, ou seja, vou subir o meu Compose. Ele está subindo aqui, ó, a aplicação que eu gerei, ele está subindo a aplicação, já está rodando já. Então vamos dar uma olhada nela. Então, antes da gente executar a aplicação, vamos só dar uma olhada aqui no Docker Compose. Eu pedi ele para rodar na porta 8888. Então, se a gente acessar aqui o browser, ó, a aplicação está funcionando, ele conseguiu bater nela lá. Aqui a gente vai usar o Postman para fazer requisições. Então, aqui eu estou apontando para o meu microserviço. E tem aqui um wallet/dev. O que seria isso? Seria, se a gente for lá olhar no meu GitHub,
aqui no aqui dentro da pasta Delivery Configs que eu coloquei para ele procurar dentro dessa pasta, nesse parâmetro aqui, na application aqui, eu estou procurando ele no Delivery Configs. Isso aqui acho que eu não mencionei, o que é esse default label, que é o main, ele tem que bater com a branch que está indicada aqui, ó. Se for diferente vai dar erro. Então voltando ao Postman, aqui estou chamando wallet /dev. Esse wallet /dev vai ler esse arquivo aqui, ó. Ele vai ler esse arquivo aqui, ó, wallet -dev. Então ele vai procurar esse primeiro prefixo aqui, e o hífen e mais um sufixo indica qual que é o ambiente. Então aqui no arquivo a gente coloca por hífen, mas na hora de fazer a requisição em HTTP a gente coloca o barra. Então vamos executar aqui e vai acontecer um erro, deu um erro, mas o que aconteceu? Mas eu já esperava esse tipo de erro aí. Vamos dar uma olhada lá no log. Se a gente observar aqui, ele deu um erro de not authorized, ou seja, não autorizou a minha chamada. Mas eu não coloquei o usuário e a senha, eu não defini tudo certinho. Sim, a gente fez tudo certo, mas teve uma mudança na política do GitHub em relação às requisições, em que ele soltou uma nota aqui em 15 de dezembro de 2020, em que as autenticações agora serão por token, ou seja, ele vai precisar de que agora a gente use chaves públicas e privadas, e não mais um usuário e um password. Então o que ele disse que... deixa eu ver aqui se eu encontro o trecho aqui. Aqui, a partir de 13 de agosto de 2021, eles não vão mais aceitar acesso por passwords, por autenticações via passwords. Então, nós vamos ter que mudar um pouco a nossa solução. E para isso, vai ficar para a próxima aula. E só lembrando que se você gostou do vídeo, se você aprendeu algo hoje com ele, por favor não deixe de dar o like, isso ajuda demais o canal. Compartilhe o vídeo, deixe seus comentários aqui do que você achou dele e até a próxima. Obrigado!